E hoje vamos explorar nas Escrituras e entender a história e combater também as heresias que tentaram distorcer esta grande verdade bíblica. Prepare-se para uma jornada teológica que fortalecerá a sua fé, trará clareza sobre a identidade de Cristo. Sim, lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever, apertar o sininho de notificações e ser ricamente abençoado também, sempre que a gente colocar aqui uma aula nova ou um recorte da nossa aula, tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus continue abençoando sua vida e vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus. Vamos então para a nossa aula de hoje? Abra a sua lição. Hoje nós iremos para a lição de número 7, tá bom? Lição de número 7. E nós iremos falar sobre as naturezas humana e divina de Jesus. Meus irmãos, é uma lição muito forte, muito boa. Eu particularmente estou amando esse trimestre. São temas difíceis para aqueles que não têm contato com a doutrina da cristologia ou com alguns termos teológicos que de fato parecem serem bastante difíceis de entender. Mas quando nós começamos a estudar, a meditar, a ver ali um assunto num determinado texto, ou ler uma determinada teologia sistemática, a gente vai juntando aí os fatos, nós percebemos como é importante, como é bom e como é agradável aprender mais da palavra de Deus, tá bom? Então hoje nós iremos estudar essa temática tão importante, falando sobre as natureza humana e a natureza divina de Jesus. Irmãos, pegue papel, pegue caneta, pegue a sua Bíblia, tá bom? Pegue a sua lição, faça as suas devidas observações, tá bom? Para que você possa crescer e aprender mais da poderosa palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos então para a nossa leitura do nosso texto áureo. O nosso texto áureo está no livro de Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 5, que diz assim a palavra: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele é tão profundo que eu penso que vale a pena e é necessário a gente fazer aqui, tá certo, algumas observações. Veja que o apóstolo Paulo, nestes versículos, ele traz uma das declarações mais claras sobre a dupla natureza de Cristo. Veja que ele enfatiza aqui tanto a sua humanidade, ele enfatiza a sua humanidade ao afirmar que ele veio da linhagem dos patriarcas, que ele veio da linhagem, então, dos quais são os pais, né, conforme a nossa versão, mas também, em algumas versões, usa da linhagem dos patriarcas, descendendo, ou descrevendo aqui, no caso, que ele é, né, segundo a carne, ele é, então, da linhagem de Davi. Ele é, então, da linhagem de Israel. Entretanto, irmãos, imediatamente você percebe que o apóstolo Paulo ele destaca que Cristo, ele não é apenas humano, mas ele é também, diz o texto, Deus bendito eternamente, demonstrando, obviamente, o aspecto divino de Jesus, ou seja, que ele é plenamente divino. É verdade que esse texto vale uma nota explicativa, por quê, irmãos? Um ponto relevante aqui neste versículo é a questão da pontuação, pois na escrita antiga, ou seja, entre os escritores gregos do século I, não havia então a separação entre as palavras e sentenças com o uso da vírgula ou da pontuação. Não havia as pontuações. Então as palavras elas eram escritas num sistema muito conhecido como o sistema scriptio continua, uma escritura contínua. E isso, inclusive, vai permitir interpretações variadas de algumas passagens bíblicas, em especial desta passagem. Ou seja, diante desta realidade de que não havia pontuação na escrita grega, o que é que alguns
intérpretes ou alguns tradutores da Bíblia fizeram, irmãos? Eles fizeram interpretações variadas das passagens. Em especial, os grupos, por exemplo, os que negam a divindade de Cristo, eles pegaram, né, e mudaram o sentido desta versão. Algumas versões tentam alterar o significado deste texto para dizer que a segunda parte do versículo se refere a uma exaltação a Deus Pai e não a Cristo como Deus. Contudo, essa interpretação ela é forçada e não é a interpretação mais natural dentro da gramática e dentro do contexto também paulino. Isso fica muito claro. De acordo com o nosso autor da lição, o pastor Ezequiel Soares, ele cita no seu livro de apoio, tá bom? Aqui nós temos aqui o livro de apoio, que é esse aqui, ó. É o livro de apoio que você deve também conhecer em defesa da fé cristã, que é o livro de apoio da nossa revista, tá bom? Esse livro de apoio, irmãos, ele cita aqui um autor, o Bruce Metzger, e ele diz que, baseado também em outros eruditos da crítica textual, eles vão apontar que a construção gramatical, ela favorece então a tradução tradicional. Ou seja, onde Cristo aqui é de fato identificado como Deus, tá certo? Cristo é identificado como Deus, bendito eternamente, e não seguindo aí essa interpretação ou essa colocação de um ponto final, bem aí na expressão onde aparece qual é sobre todos, aí ponto final, Deus bendito eternamente, como se fosse uma referência a Deus e não apenas ao Filho, né? Ou seja, Jesus, sendo então ele Deus. Então veja, na tentativa de separar as sentenças para retirar aí a divindade de Cristo, veja que isso resulta então em uma leitura abrupta e gramaticalmente inclusive estranha ao padrão daquilo que nós encontramos no próprio Novo Testamento, irmãos. As versões modernas, que foram influenciadas, inclusive, por editores que defendem a linha unilitarista, unicismo, entre eles está, por exemplo, também a Testemunho de Jeová, que tentam modificar a estrutura do versículo para tentar negar, assim, a divindade de Cristo. Mas veja que a leitura ortodoxa presente desde os pais da igreja sempre afirmou que Jesus ele é o Deus eterno. E veja que esse entendimento ele está, obviamente, em plena harmonia com outras passagens do Novo Testamento que nós iremos citar também. Entre elas está aí João 1:1, Colossenses 2:9, que diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Hebreus, capítulo de número 1, versículo 3, também aponta para essa realidade. Ok? Então, Romanos 9:5 é uma afirmação contundente da identidade divina de Cristo, reafirmando que ele é ao mesmo tempo humano e ao mesmo tempo ele também é o Deus supremo sobre todas as coisas. Essa verdade ela é essencial para a fé cristã, pois sem a divindade de Cristo, irmãos, a sua obra redentora, ela perderia a sua força, perderia a sua eficaz, né? Não seria eficaz. Então, é importante nós afirmarmos isso. A nossa verdade prática diz assim: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Ou seja, em outras palavras, afirmando o que nós acabamos de dizer. A confissão de que Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, ela inclusive, irmãos, é a base da cristologia bíblica, ok? Se Jesus fosse apenas homem extraordinário, sua morte na cruz não teria um poder redentor, pois um mero ser humano não poderia satisfazer plenamente a justiça divina. Por outro lado, se ele fosse apenas Deus e verdadeiramente e não verdadeiramente homem, então ele não poderia identificar-se com com a nossa natureza, ou seja, com as nossas fraquezas. Não podia ser, então, um mediador eficaz entre Deus e os homens. Então veja que é importante nós entendermos
essa questão das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. A encarnação de Cristo, irmãos, demonstra que ele assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Então veja, o conceito teológico de união hipostática, que nós iremos inclusive falar com mais detalhe mais na frente, que foi definido lá no Concílio de Calcedônia, no ano 451, estabeleceu que Jesus ele tinha essas duas naturezas distintas, ou seja, a natureza humana e a natureza divina unidas em uma única pessoa. Essa doutrina ela foi reafirmada, inclusive anos depois, por outros teólogos como Atanásio, Agostinho, por Calvino, que combateram as heresias que tentaram dividir ou até mesmo confundir as naturezas de Cristo. Então essa verdade prática aqui, ela tem grande relevância, irmãos, para a vida cristã, porque ela mostra que Jesus é Deus. E podemos então confiar plenamente, ou seja, nele para a nossa salvação, para a nossa vida eterna, porque ele é homem, podemos nos achegar a ele, certo de que ele entende nossas dores, nossas lutas, nossos sofrimentos, nossas limitações. Isso nos dá confiança tanto para a adoração quanto para a oração, sabendo que temos um Salvador que é ao mesmo tempo transcendente, ele é Deus e é um Deus também pessoal, ele é também humano. Então veja, assim, a verdade da dupla natureza de Cristo, irmãos, não é apenas uma questão teológica abstrata, mas é uma verdade essencial para a nossa vida, para a nossa fé. Devemos então afirmar essa doutrina, amém? Devemos inclusive também nos estabelecer nela, porque nos protege aí contra os erros que tentam de alguma forma enfraquecer a plena identidade de Cristo. Amém, queridos? Vamos então fazer a nossa leitura bíblica. Eu quero convidar você agora para nós fazermos a nossa leitura que está dividida em dois textos da Palavra de Deus. Primeiro, nós temos então a leitura bíblica que está no livro de Filipenses, Filipenses capítulo de número 2, amém? Filipenses capítulo de número 2. E também nós temos a outra parte da leitura que está em Romanos capítulo de número 1. Então nós temos essas duas leituras, tá bom? Leamos então primeiro Filipenses, leamos primeiro Romanos, né, capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Depois nós leremos também Filipenses capítulo 2, verso de número 5 ao verso de número 11, ok? Leamos então, queridos, Romanos capítulo 1, verso 1 ao verso 4, que diz assim: a palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, leiamos Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5. Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós iremos, irmãos, trabalhar um pouco esse texto no corpo da nossa lição, tá bom? Nós iremos aqui voltar, quando necessário, para esta parte da nossa lição. Então, nós iremos aqui dar continuidade. Vamos então para o objetivo, tá bom? Da nossa aula de hoje.
vamos aqui para o nosso objetivo. Primeiro, apresentar, ok? Apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, mostrar as heresias contra esses ensinos, como por exemplo o nestorianismo e o monofisismo, e também identificar o perigo dessas heresias hoje, ok? Então essa é a nossa proposta, o nosso objetivo da lição de hoje. Amém, queridos? Os irmãos há de lembrar que após a definição da cristologia lá no Concílio de Nicéia em 325 e da Trindade também em Constantinopla em 381, surgiram muitas especulações sobre as naturezas de Cristo. E essas controvérsias levaram então a um outro concílio, que é o Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, que vai tratar então das heresias como o nestorianismo e também o monofisismo, que é o tema então da nossa aula de hoje, ok? Então vamos aqui para a nossa lição, já abordando aqui o nosso primeiro ponto da nossa lição, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Neste primeiro ponto, nosso autor ele vai se ater a explicar como a Bíblia mostra claramente a dupla natureza de Jesus, ok? Então nós iremos aqui discorrer sobre esse primeiro ponto, fazendo esta nítida afirmação, citando aqui algumas bases ou alguns textos teológicos, alguns textos que vai mostrar essa perspectiva teológica, tá certo? Então nós temos, irmãos, a descendência de Davi segundo a carne. Então o primeiro argumento usado pelo nosso autor para falar do ensino bíblico sobre a dupla natureza de Jesus é mostrar que Jesus ele é da descendência de Davi segundo a carne. Então, descendência de Davi segundo a carne. O que é que o apóstolo está se referindo aqui quando ele fala da descendência de Davi segundo a carne? A palavra carne que é usada aqui nesse texto, a palavra grega sarx, que é uma referência à natureza física e humana de Cristo, irmãos. Esse termo vai reforçar que Jesus teve tanto uma linhagem genealógica, real e histórica, ou seja, cumprindo aí as profecias que foram feitas sobre ele a respeito, inclusive, de Davi, né? Onde nitidamente falaria que ele viria como um descendente de Davi. Então, as genealogias apontam para isso, e você sabe muito bem que tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas, nós temos aí as duas genealogias que apontam para Jesus como descendente direto de Davi, confirmando a sua identidade messiânica, tá bom? É verdade que há uma diferença na genealogia de Mateus e na genealogia de Lucas, o que valeria aqui, irmãos, um outro estudo para a gente trazer aqui, mas não há qualquer discrepância, não há qualquer contradição, tá bom? Apenas o texto nos mostra nitidamente, né, que Jesus ele é o filho de José, né, de forma legal, né? Jesus não é filho de José por sanguíneo, mas ele é um filho de José, né, de forma legal, adotado por José, porque sabemos que Jesus ele é nascido em Maria por obra do Espírito Santo, ok? Então, o fato de Jesus ter nascido dentro do contexto judaico, com todas as implicações legais e culturais de sua linhagem, demonstra o exato cumprimento das profecias messiânicas. No judaísmo, irmãos, do século I, o Messias, obviamente, ele era esperado como um descendente de Davi, e também era esperado que o Messias ele restauraria o reino de Israel. A linhagem de Jesus confirma a sua conexão com as promessas do Antigo Testamento, reconhece Jesus como legítimo rei messiânico. O povo judeu, obviamente, esperava um Messias político, mas Jesus veio para trazer ali um reino espiritual, que obviamente gerou para eles uma grande frustração, porque eles não entenderam a missão de Jesus, eles esperavam um Jesus político e não um Messias Salvador espiritual.
Então, diante dessa verdade, irmãos, revelada nesse texto, nós precisamos, então, refutar, como nós já falamos, por exemplo, do docentismo, que já falamos em aulas anteriores, né, que foi uma heresia do século II. Esta heresia negava a humanidade real de Cristo, dizendo que ele era apenas, e que Jesus apenas parecia ser humano, mas não era de fato um ser humano. Os pais da igreja, como Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, eles combateram, irmãos, esta heresia, afirmando que Jesus ele era completamente humano e não apenas uma ilusão. Pastor, qual é a importância prática de nós sabermos ou conhecermos essas verdades teológicas sobre a natureza de Jesus? Se ele era humano, se ele era divino, se ele era humano e divino, qual a importância teológica, qual a importância prática de nós sabermos isso? Irmãos, muita importância prática. Veja, a humanidade de Cristo nos assegura que ele entende nossas fraquezas, nos assegura que ele entende as nossas dores. Você vê isso, inclusive, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, mostrando a importância da humanidade de Jesus. Por quê? Saber isto, irmão, nos encoraja a confiar em um Salvador que realmente sabe o que significa viver neste mundo e enfrentar também as dificuldades comuns que nós enfrentamos. Então, é de suma importância esses assuntos teológicos que nós estamos tratando aqui com você. Amém? O nosso segundo subponto, ele vai tratar sobre a declaração Filho de Deus em poder, que é a declaração que aparece no versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder. Vamos fazer aqui uma breve análise desse texto e a gente percebe que a palavra grega usada aqui para declarado é a palavra horizo, ou horizor, que significa determinar ou designar. Então foi designado ou determinado Filho de Deus. Veja que esse termo indica que a ressurreição de Jesus, né, não tornou Jesus Filho de Deus. Mas veja que a ressurreição de Jesus, na verdade, vai declarar, vai revelar de forma definitiva a sua identidade divina, irmãos. A expressão que aparece aqui em poder reforça então que a ressurreição foi a demonstração máxima da divindade de Cristo, irmãos. Então, por isso nós devemos, claro, refutar, né, algumas heresias que surgem pela má compreensão da divindade de Jesus, como, por exemplo, o arianismo, a heresia do século I, que afirmava que Jesus não era Deus, mas Jesus era um ser criado. Então, conhecer bem, né, a doutrina da cristologia vai nos ajudar a compreender isso. Os irmãos lembram muito bem que Atanásio, no concílio de Nicéia, em 325, ele refutou essa ideia arianista, afirmando que Jesus ele é consubstancial ao Pai. Ok? Pastor, e qual é, então, o ensino, né, primordial que nós podemos tirar disso aqui, ou que nós podemos aprender disso aqui? Bom, a Bíblia é clara em declarar que Jesus ele é o Filho de Deus, irmãos. Isso é ponto, ok? Isso é de grande relevância para a nossa compreensão. Inclusive, Paulo ele ainda vai reforçar essa ideia, como, por exemplo, quando a gente abre a nossa Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 5 a verso 11, que é o texto que nós também fizemos aqui na segunda parte da nossa leitura. Vai mostrar então o antigo hino cristológico, mostrando que já havia entre os irmãos uma compreensão sobre a própria divindade de Cristo. Então veja, a palavra grega que aparece aí, forma de Deus, existindo em forma de Deus, a palavra grega morphe, usada aqui por forma de Deus, significa a essência de Deus, ou seja, que em essência, a sua essência ela é imutável, ou seja, o termo kenosis, que é traduzido por esvaziamento, existe na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. É claro que esse esvaziamento não significa que Jesus deixou de ser Deus, mas significa que ele abriu mão
de seus privilégios divinos para se tornar um humilde servo, irmãos. Essa é a nossa compreensão, então, a partir desse texto. Devemos, então, irmãos, entender uma aplicação prática mediante esse texto de que devemos seguir o exemplo de Cristo, um exemplo de humildade, de serviço, de amor ao próximo. Veja que por causa desta humildade de Cristo, Deus o exaltou. Veja que a exaltação de Cristo nos assegura que Ele é, então, Deus, de que Ele é o Filho de Deus e nos assegura que um dia também nós reinaremos com Ele. Ok? A sinopse do ponto 1 diz assim: o Senhor Jesus é declarado da descendência de Davi segundo a carne, Filho de Deus em poder. Amém? Então veja que a sinopse do ponto 1 evidencia a união entre a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Ok? Vamos avançando aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo? Vamos falar então agora sobre a heresia, tá bom? As heresias contra os ensinos bíblicos da dupla natureza de Jesus. Quais são as heresias que vão surgir que vai querer, não é, negar ou vai pensar diferente, né, ou contra, né, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus? Primeiro, nós precisamos conhecer aqui, o nosso autor foi muito pontual, ele vai falar de quem foi Nestório. Quem foi Nestório, irmãos? Bom, Nestório, ele foi um bispo de Constantinopla, que viveu ali entre 428 a 431 depois de Cristo, e ele vai ficar muito conhecido por causa da sua oposição ao título Mãe de Deus, que é o Theotokos, que ele não gostava, não aceitava. Então esse título Mãe de Deus ele não aceitava. O título Theotokos, que é atribuído então a Maria, a Mãe de Deus. Então ele preferia chamar um outro termo, né, que era a Mãe de Cristo. Ele dizia que não, Maria é a Mãe de Cristo, mas não a Mãe de Deus. Que é então um termo grego, né, Christotokos. Ou seja, é o argumento de que Maria ela deu à luz apenas a natureza humana de Jesus e não a sua divindade. Veja, a principal preocupação de Nestório era evitar, né, a confusão ou evitar aí a fusão das naturezas divina e humana de Cristo, que na verdade era um erro também muito pregado e ensinado por Cirilo, né, Cirilo de Alexandria, que para Nestório a humanidade e a divindade de Cristo, irmãos, ele na ênfase de querer desfazer ou defender-se, né, contra os ensinos de Cirilo de Alexandria, ele nesta ênfase, Nestório então ele vai dizer que a humanidade e a divindade de Cristo eram tão distintas que chegavam a ser duas pessoas separadas. E aí ele cai num erro, irmãos. Ele vai tentar defender-se da ideia de que de que Maria era a mãe de Deus e a mãe do Jesus divino e do Jesus humano, sendo a mãe de Deus dessa forma, que ele vai então cair em um outro erro doutrinário, que é dizer que Jesus tinha duas naturezas distintas, ou seja, ele tinha duas naturezas distintas, portanto, ele era duas pessoas separadas em Cristo. Veja, é uma coisa bem difícil, né, de se entender, de se explicar essa questão de Nestório, porque ele vai dizer que em Jesus habitava duas pessoas, a pessoa divina e a pessoa humana. Então, veja, essa visão de Nestório vai levar aí o questionamento, né, da integridade da união hipostática, porque essa ideia vai trazer aí um questionamento sobre essa união hipostática de Cristo, que já estava, inclusive, sendo ensinada pela igreja. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão da união hipostática. E então a visão de Nestório, irmãos, que seria ali Jesus duas pessoas, uma pessoa humana, uma pessoa divina, ela foi rejeitada no concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo,
onde Nestório, inclusive, foi declarado um herege e, consequentemente, foi exilado. Agora, irmãos, em termos simples, vamos aqui tentar ser bem simples no que diz respeito à união hipostática. Vejam, união hipostática é um conceito teológico cristão, né, que descreve Cristo como sendo tanto completamente Deus, como também completamente homem. Isso ao mesmo tempo. É a união de duas naturezas, a divina e a natureza humana, em uma única pessoa. Ok? Vejamos agora, irmãos, o que é, não é, a união hipostática com mais detalhes, tá bom? Para que eu quero deixar isso aqui bem claro, que é para você não ter dúvida sobre o que vem a ser a união hipostática. Eu não sei se você já ouviu falar desta palavra, se você sabe o que é, possivelmente com alguns sim, os professores que vão dar esta aula já devem estar aí muito bem preparados, né, para tratar dessa temática, o que é a união hipostática, que está também dentro do corpo da nossa lição. Em outras palavras, refere-se que Jesus tem duas naturezas. E Jesus possui duas naturezas distintas. Ok? Isso refere à união hipostática, refere-se que Jesus tem duas naturezas distintas. Ele tem a natureza divina, tá bom? A natureza divina, ou seja, ele é Deus, ele é eterno, ele é onipotente, ele é onisciente, mas ele também tem a natureza humana, ou seja, ele possui todas as características humanas, ou seja, ele foi uma pessoa física que teve emoções, que experimentou dor, sono, cansaço, fome, ok? Como pessoa, irmãos, né? Ou seja, Jesus ele foi uma pessoa, ok, que possuía duas naturezas. Então, apesar dessas duas naturezas, né, de Jesus ter essas duas naturezas, é importante afirmar, tá certo? Ao contrário do que pregava o próprio Nestório, Jesus não era duas pessoas separadas, ok? Ele é uma única pessoa, o Filho de Deus, que existe com as duas naturezas, a divina e a humana, unidas de forma inseparável. Pastor, não entendi nada, isso aí é difícil demais. É um pouquinho difícil, porque se trata, na verdade, de um mistério da fé cristã, né? A união hipostática, obviamente, irmãos, é um mistério da fé cristã. Não podemos compreender completamente as duas naturezas que se unem em uma só pessoa. Mas nós cremos, tá certo? Nós cremos dessa forma. Nós acreditamos que essa união ela é real e ela é essencial, inclusive, para a obra da salvação de Cristo, a salvação de Deus, né, em Cristo Jesus, tá bom? Da obra da salvação de Jesus. Nós cremos que ela é fundamental. Eu pensei, né, uma forma de deixar isso mais claro para que você pudesse entender. Pense, por exemplo, no ferro em brasas, por exemplo. Assim como o ferro em brasas combina ali o calor do fogo com a forma do metal, veja que a união hipostática, ela combina a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo, ou seja, combina a humanidade e a divindade em Jesus. Ou seja, Jesus, sendo uma só pessoa, possui duas naturezas, a divina e a natureza humana, ok? Uma outra forma da gente entender isso é nós somos um corpo que temos, então, né, a alma. Então, assim como o corpo e a alma formam uma pessoa, eu não sou, o meu corpo não é uma pessoa, minha alma não é outra pessoa, mas eu tenho um corpo e uma alma que formam uma única pessoa. É a natureza divina e humana, né, também de Jesus, que se unem em uma só pessoa. Então, a natureza divina e humana se unem em Jesus, que é uma única pessoa, ok? É uma forma da gente compreender melhor essa temática. Aí nós temos, irmãos, o que vem logo após aí Nestório, que é conhecido por nestorianismo.
O nestorianismo, ele vai defender, né, que Jesus ele tinha duas pessoas separadas. Ou seja, Jesus era duas pessoas separadas, uma divina e a outra humana. E essa doutrina, ela contradiz diretamente os ensinos das Escrituras, como a gente falou aí de Filipenses capítulo 2, verso 5 a verso 11. Também o texto de João capítulo 1, versículo 14, que ensina que o verbo se fez carne, sem mostrar nenhuma divisão das duas naturezas. Nós também temos, além disso, os argumentos dos pais da igreja, como Atanásio, Agostinho, eles rejeitaram essa visão. O Concílio de Éfeso, que reafirmou que Jesus ele é uma única pessoa que tem duas naturezas distintas e inseparáveis. E nós temos também, né, uma das formas da gente entender isso, nitidamente esses exemplos que eu acabei de citar sobre a união hipostática. Lembrando aos irmãos que a analogia do casamento, né, que foi usada pelos nestorianos, que eles diziam o seguinte: olha, vejam a figura do casamento. O que é que a Bíblia fala? Diz que o homem e a mulher se casam e ambos se tornam uma só carne. Então ele diz que ali nós temos duas pessoas distintas que são uma só carne. Então isso se aplica também às naturezas de Jesus. Jesus é uma pessoa que, no caso, Jesus é duas pessoas. Jesus possui duas naturezas, portanto, ele é duas pessoas. E uma só carne, que é Jesus, o físico, o Jesus físico. Mas esse argumento usado pelos nestorianos é falha, porque o casamento permanece, quando a pessoa se casa, as pessoas permanecem, então, sendo duas pessoas separadas, enquanto Cristo, mesmo sendo Deus e sendo homem, é apenas uma única pessoa, ok? Aí nós temos também o ensino do monofisismo. O que é o monofisismo? A palavra monos, que significa único, e fisismo, e physis, que significa natureza, vai surgir como uma reação ao nestorianismo. E o seu principal defensor é um homem chamado de Eutico, que afirmou que a natureza humana de Cristo foi absorvida pela divindade, resultando então em uma natureza híbrida. Mas essa tentativa de Eutico de refutar as ideias de Nestório também contradiz as Escrituras, porque a Bíblia afirma que Jesus é o Deus bendito em Romanos capítulo 9, versículo 5. E ao mesmo tempo, Filipenses capítulo 2, verso 5 a verso 11, que é o texto da nossa leitura, mostra que ele é também plenamente humano. Então, o monofisismo ele foi condenado também no concílio de Calcedônia em 451, que estabeleceu, né, que Cristo tem duas naturezas completas, divinas e humanas, unidas, né, sem nenhuma mistura, como pregava Eutico, ok? E também sem nenhuma mudança ou sem nenhuma divisão. Ou seja, Jesus permanecia 100% Deus e 100% homem. A Bíblia, irmão, vai refutar isso claramente, né? As ideias de Eutico, as ideias de Nestório. A Bíblia ensina que Jesus, ele é ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente homem, como por exemplo João capítulo 10, versículo de número 30, mostra que ele é um com o Pai, enquanto Hebreus capítulo 2, versículo 14, nos mostra que ele participou da carne e do sangue. Veja que esses textos, eles refutam tanto o nestorianismo quanto o monofisismo, ok? Nosso autor ainda pontua o concílio de Calcedônia, dando uma ênfase que é o concílio que aconteceu em 451 d.C., e definiu que Cristo é uma pessoa com duas naturezas distintas e inseparáveis. Veja que este ensino, irmãos, tornou o padrão, inclusive, da ortodoxia cristã e vai ajudar a evitar vários desvios doutrinários. Pastor, qual é a aplicação prática que nós temos a partir desta compreensão? Irmãos, primeiro nós devemos entender que qualquer tentativa de diminuir ou de dividir a natureza de Cristo, ela vai comprometer diretamente o Evangelho. Lembre-se, aqueles que dividem a natureza humana e a natureza divina de Cristo, ou seja, no que Cristo, que Jesus, ele é
duas pessoas que têm uma natureza humana e uma natureza divina, mas não é uma única pessoa, fazendo essa divisão, dividindo Jesus, perceba que, desta forma, quem morreu na cruz? Foi o Jesus divino ou foi o Jesus humano? Ah, foi o Jesus humano. Logo, como humano, ele não poderia nos salvar. Entende? Então, veja, complica a mensagem do Evangelho. Distorce a mensagem do Evangelho. A compreensão correta é de que Cristo, ele é tanto divino como humano, em uma só pessoa, de forma inseparável, certo? Então, a correta compreensão de Cristo nos ajuda a confiar nele como o nosso Salvador e como nosso Senhor. Então, podemos usar esses ensinamentos para responder às seitas que negam, inclusive, tanto a divindade como aquelas que negam a humanidade de Cristo. Tranquilo? Nosso texto, o texto da sinopse do ponto 2, diz assim: o nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Ok, queridos? Tranquilos? Vamos então para o nosso terceiro ponto, ok? Vamos aqui para o nosso terceiro ponto da nossa lição, para nós já caminharmos aqui para o término. E o nosso terceiro ponto fala sobre o perigo dessas heresias na atualidade. Você já percebeu que nosso autor ele divide a lição em 3 pontos. Primeiro, falando sobre o que a Bíblia fala, depois o que alguns hereges pregaram e a refutação desses hereges, e depois eles apresentam como essas heresias se apresentam também na atualidade. Então, o nosso autor, no nosso terceiro ponto, ele vai falar sobre o perigo dessas heresias na atualidade. Primeiro, o monofisista. Veja, irmãos, a doutrina, né, pregada os ensinamentos monofisistas, quando essa doutrina ela foi rejeitada plenamente, né, nos concílios, mas veja que os monofisistas, após a sua condenação, a sua rejeição no concílio de Calcedônia em 451, os seus seguidores, irmãos, não aceitaram a decisão de que eles eram hereges, de que aquela doutrina, na verdade, era uma heresia, eles não aceitaram. E aí eles formaram, então, as suas comunidades independentes. Bem semelhante àquilo que acontece hoje, quando alguém discorda do pastor, ele sai da igreja e funda outra igreja. E às vezes uma discordância que nem sequer foi tratada, uma discordância que nem sequer foi dialogada, uma discordância e muitas vezes por assuntos secundários, quando não pior dos fatos, uma discordância por questões de ambição. Aí que o problema é pior mesmo, irmãos. Mas veja que, neste caso aqui, os que não concordaram com a decisão do concílio formaram comunidades independentes. Entre eles está o Jacob Baradeus, né, que viveu aí em 500 a 578. Ele foi um monge sírio que organizou, inclusive, ele organizou e fortaleceu ali essa tradição, né, pregando aí essa heresia, dando aí origem ao que nós conhecemos hoje também como a tradição jacobita, que vem aí do seu próprio nome. Aí nós temos também, irmãos, as igrejas que preservaram essa heresia. Aí nós temos as igrejas, inclui as igrejas ortodoxas, né? A copta, a igreja apostólica armênia, nós temos a igreja ortodoxa síria, nós temos também as igrejas orientais que seguiram também esses mesmos viés, tá bom? E ela tem aí uma multifaceta na atualidade, né? Na grande multidão e números de igrejas que nós temos hoje, essas heresias estão infiltradas em muitas denominações, em muitas religiões. Então veja que essas tradições, elas mantêm uma visão diferente da cristologia defendida lá pelos calcedônios, né, o concílio de Calcedônia, que acreditam que Cristo tem apenas uma natureza, né, e acreditam que, no caso, né, essas heresias, esses que pregam essas heresias, eles defendem que Cristo tem uma única natureza, né, resultante aí da fusão entre a humanidade e a divindade. Eles dizem que Jesus, então, ele é tanto homem como Deus, mas sendo aí, né, pregando aí que há no caso,
eles dão a ênfase de que Jesus, fazendo uma divisão, né, entre a humanidade e a divindade de Jesus, né, essa fusão. Na fusão, irmãos, na fusão, o que é que acontece? Na fusão, eles entendem que Jesus nem é 100% Deus, nem é 100% homem. É como se na fusão Jesus fosse 50% homem e 50% Deus. Então veja que isto foi, né, condenado como uma heresia, ok? Então veja, a cristologia de Calcedônia vai defender, né, nitidamente que Jesus ele é 100% Deus e ele é 100% homem, ok? Então não há essa divisão entre a humanidade e a divindade como se fossem duas pessoas distintas, mas uma única pessoa inseparável, ok? A Bíblia, irmãos, apresenta Cristo como plenamente Deus e plenamente homem. Por exemplo, o texto de João 1,14, que nós já falamos, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, destaca nitidamente a encarnação, e veja que ela não elimina a divindade de Cristo, como nós já vimos também em Filipenses capítulo 2, onde Paulo escreve que Jesus, mesmo se esvaziando, ele manteve então a sua natureza divina, ok? Então, irmãos, olha como é importante. Conhecer a cristologia correta nos ajuda a dialogar, né, com esses grupos e nos ajuda a defender, inclusive, né, a nossa visão bíblica, a nossa fé, tá bom? De uma forma bíblica. Devemos estar, obviamente, preparados, né, para apresentar uma resposta firme e fundamentada nas Escrituras, né, para esses grupos. E aí o nosso autor fala também sobre o quenoticismo. Pastor, que palavra é essa? O que vem a ser o quenoticismo? Bom, é uma doutrina que afirma que Jesus, ao encarnar, ele esvaziou-se dos seus atributos divinos. Ele baseia essa interpretação lá em Filipenses capítulo 2, no verso 7, onde ele diz que ele se esvaziou-se a si mesmo. E aí eles pregam que existem duas vertentes, né, ou duas interpretações para esse texto. Primeiro, que Jesus manteve seus atributos divinos, mas Jesus, quando se tornou homem, escolheu não usá-los. A outra vertente é que Jesus deixou de lado alguns dos seus atributos divinos, enquanto estava aqui exercendo o seu ministério terreno, seu ministério aqui terreno. Bom, irmãos, ambas as visões, na verdade, elas vão comprometer a doutrina bíblica da divindade. Por quê, pastor? Porque a Bíblia mostra claramente que, mesmo em sua encarnação, mesmo Jesus se tornando homem, Jesus manteve a sua divindade. Por exemplo, você vê Jesus perdoando pecados, tarefa que somente Deus podia fazer. Você vê Jesus recebendo adoração, coisas que somente Deus podia receber. Você vê Jesus demonstrando controle sobre a natureza, coisas que somente Deus tem. Então você vê nitidamente no Jesus homem as manifestações constantes da sua divindade. Compreende? Então precisamos entender que Cristo, ele nunca deixou de ser Deus, porque isso comprometeria diretamente a nossa fé e a nossa salvação. Jesus, ele serviu para nós, irmãos, como exemplo de humildade, sem perder a sua essência divina, ok? Um outro assunto importante que nosso autor ele trata, e eu gostaria de tratar isso com muito cuidado, com muita delicadeza, que as pessoas já gostam de distorcer aquilo que a gente está explicando, mas o nosso autor fala sobre mariolatria. Bom, a doutrina de que Maria é a mãe de Deus, né? O Theotokos, defendido lá no início da igreja primitiva, ou melhor, no início da história da igreja, que foi defendida lá por Cirilo de Alexandria e foi adotada, né, no concílio também de Éfeso, em 431, para enfatizar ali a plena divindade de Cristo, porque, veja, quando o concílio enfatizou a plena divindade de Cristo, aí aparecem aí as ideias de Cirilo de Alexandria, dizendo que, olha, se Jesus é plenamente divino, e Maria foi a sua mãe, então Maria é a mãe de Deus. No entanto, irmãos, você vê que ao longo dos séculos essa concepção levou, não é, inclusive ao desenvolvimento do que nós conhecemos hoje da veneração de Maria, de uma atenção excessiva a Maria,
resultando inclusive em alguns dogmas. Quem nunca ouviu falar da Imaculada Conceição, não é assim? Que ensina que Maria foi concebida sem pecado original, algo que não tem qualquer base bíblica. Por exemplo, a Assunção de Maria, que declara que Maria foi elevada aos céus em corpo e alma, ou seja, é uma doutrina que também não encontra base nas Escrituras. Nós temos também a mediação de Maria, que atribui a Maria o papel de intercessora entre Deus e os homens, contrariando aí a Bíblia, que ensina que Cristo, sim, é o único mediador entre Deus e os homens. Aí alguém diz, não, pastor, mas a gente pede a Maria porque Maria é mãe de Jesus. A gente pedindo a Maria, fica mais fácil de Maria nos atender, porque ela vai interceder perante o seu filho. Então, é muito mais fácil o filho atender a mãe do que nós, né, que somos apenas irmãos. Então, surgiu aí a ideia da mediação de Maria, o que é um ensino totalmente estranho às Escrituras. E aí nós temos também, né, inclusive nós temos também a veneração, né, a veneração a Maria. Veja, desde os primeiros séculos, né, influências pagãs, elas vão influenciar a exaltação de Maria, e aí associando Maria, inclusive, a algumas divindades femininas, como, por exemplo, a deusa Ísis, né, na cultura egípcia, ou a deusa Diana também no contexto grego, e aí as pessoas começam a fazer a associação de Maria a essas deuses, e a ponto que Maria começa a ser venerada, começa a ser adorada, louvada. Mas veja, irmãos, que as Escrituras não concedem a Maria qualquer posição de mediadora ou de co-redentora. Pelo contrário, a Bíblia ensina que Jesus Cristo, sim, é o único mediador entre Deus e os homens. A própria Maria, lá em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, reconhece Jesus como Salvador, ou seja, admitindo que ela era humana e precisava de um Salvador divino. E aí nós temos também, na Bíblia, não há nenhuma adoração ou veneração especial dada a Maria. Não há nas Escrituras nenhum incentivo a cultuar ou adorar a Maria. Então veja que após o nascimento de Cristo, irmãos, ela aparece poucas vezes, inclusive no Novo Testamento, e veja que não há nenhuma indicação, seja dela mesma, seja de Jesus, seja dos apóstolos, de adorá-la como uma deusa ou como um ser divino. Na igreja primitiva não havia espaço para isso. Amém? Você vê que o próprio Jesus, ele ensinou a orar diretamente ao Pai, sem qualquer intermediário, ok? Então é um erro nós seguirmos tais ensinamentos. Venerar a Maria, adorar a Maria, usar Maria como mediadora entre Deus e os homens é um erro. Além do mais, nós temos também as respostas históricas a respeito deste assunto. Por exemplo, os reformadores protestantes, como Martim Lutero, João Calvino, Zwinglio, eles rejeitaram, irmãos, a ideia de venerar Maria como um objeto de culto. Eles enfatizaram, então, a suficiência de Cristo na salvação. Você vê que João Calvino ele vai criticar a prática de recorrer a Maria como intercessora. Ele afirma que isto é um desvio da fé verdadeira, da fé baseada em Cristo como a única fonte de redenção. Então veja que ao longo da história, várias vertentes do cristianismo, incluindo muitas igrejas evangélicas e reformadas, têm rejeitado então o culto a Maria, mantendo aí a centralidade da fé na pessoa bendita de Jesus. Veja que isso é tão importante porque nos leva a ter discernimento teológico, irmãos. Nós precisamos examinar as doutrinas que nós ouvimos à luz das Escrituras. Ela sim é a fonte do nosso saber, ela é a fonte onde nós desenvolvemos essa teologia. Okay? Cristo deve ser o centro. Amém? Nossa fé deve estar fundamentada em Cristo, unicamente em Jesus Cristo, sem qualquer intermediário. Obviamente que quando a gente vai evangelizar, a gente precisa evangelizar com sabedoria. Ao dialogar com pessoas que praticam, por exemplo, a veneração a Maria, nós devemos responder com amor, com base bíblica, apontando Cristo como o único Salvador, sem desfazer, sem humilhar, sem maltratar, sem xingar, não é? Sem qualquer desprezo à fé da outra pessoa, ainda que esteja errada, compreende? E claro, devemos também entender que o estudo da cristologia, o estudo, né, da palavra de Deus nos mostra que devemos ensinar que a oração ela deve ser dirigida a Deus em nome de Jesus, sem qualquer
necessidade de intercessores humanos ou até mesmo intercessores celestiais, de anjos ou de qualquer um dos filhos de Deus que por aqui passaram, como por exemplo a própria Maria. Não podemos usá-la como intercessora, ou Pedro como nosso intercessor, ou João como nosso intercessor, compreende? Finalizando, irmãos, o Concílio de Calcedônia reafirmou a verdade bíblica de que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Então, para evitar a heresia, é essencial nós conhecermos bem a nossa fé e os fundamentos bíblicos da cristologia. E assim nós estaremos, então, preparados para defender a verdade do Evangelho e responder aos desafios doutrinários da atualidade. Amém, queridos? Então, chegamos aqui ao finalzinho de mais uma aula. Eu quero compartilhar com os irmãos esta frase: a verdade sobre Jesus Cristo é inegociável. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Compreender essa realidade, irmãos, não é apenas um exercício teológico, mas é também uma necessidade para nós vivermos uma fé firme e uma fé verdadeira, fundamentada em Cristo Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao fim de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha aproveitado cada lição, cada ensinamento desta profunda lição da nossa Escola Bíblica aqui no nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.